Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com você? Com vocês? Vocês que também não são do sexto ano estão aqui, tudo bem? Espero que sim. Sem mais delongas, vamos à videoaula de hoje. O Império Romano do Oriente. Pessoal, vamos falar da formação desse Império Oriental, esse Império Romano do Oriente. Falamos um pouquinho dele na queda de Roma, né? Da queda do Império Romano. Por quê? O Império Romano do Oriente ele foi formado em 395, quando o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes. Ele dividiu o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. E esse Império Romano, ele também, do Oriente no caso, ele ficou conhecido como também Império Bizantino. Então não se esqueçam desse nome, Império Bizantino. E dentro desse Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, algumas cidades se formaram, né? Entre essas cidades se formaram, ó, Antioquia, Alexandria, Nicéia e Constantinopla. Eram cidades que eram cidades comerciais. E elas se desenvolveram nesse período do Império Romano do Oriente. Se desenvolveram mais, né? E essas cidades também serviam como locais onde se desenvolviam teatros, circos, banhos públicos, hipódromos, ou seja, a corrida de cavalo que acontece, e igrejas, pessoal, igrejas também, principalmente igrejas cristãs, já que o cristianismo começou a se difundir ali no Império Romano, então igrejas cristãs foram formadas nesse período dentro do Império Romano do Oriente, dentro do Império Bizantino. Aí está um exemplo de igreja formada no Império Bizantino, a igreja de Santa Sofia, que ficava na cidade de Constantinopla, né? Por que ficava? Porque ela fica ainda hoje, né? Ela existe essa igreja, mas hoje Constantinopla se chama Istambul. É uma cidade da atual Turquia. Então podemos falar um pouquinho de Constantinopla, né? Essa que era a capital do Império Romano do Oriente, uma cidade, né, que hoje se chama Istambul, né, que fica na Turquia. Na época que ela fazia parte, era capital desse Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, ela era habitada por diferentes povos de várias origens. E entre esses povos estavam os árabes, né, que vão trazer também o Islã para dentro do Império Bizantino, esses árabes, com a criação da religião islâmica ali no século 6 depois de Cristo. Os venezianos, ou seja, moradores de Veneza, na Itália, né, uma cidade italiana. Os genoveses também, que vêm da cidade de Gênova, da Itália. Os gregos e os romanos. E Constantinopla ele possuía um grande fluxo de pessoas, né? Com o objetivo de vender e comprar mercadorias, ou seja, ela era uma cidade comercial, então por ali passavam várias pessoas que vendiam, né, produtos e compravam produtos, e produtos que vinham principalmente da Ásia e da Europa, passavam ali pela cidade de Constantinopla. Então, os produtos, né, exemplos de produtos que vinham do Oriente, né, que vinham da Ásia, são as sedas, as especiarias, eh, e as porcelanas. E do Ocidente, né, da Europa, vinham a prata, o chumbo, vinhos, azeites e frutas secas. Ou seja, os europeus, para conseguirem muitas especiarias, o que são especiarias mesmo, pessoal? São canelas, cravo, pimenta ou açúcar. Eles levavam chumbo, vinho, azeite, fruta seca, prata, para obter essas especiarias do Oriente, a seda, né, do eh, Império Chinês. E aí está uma imagem, pessoal, ilustrativa representando o que seria a cidade de Constantinopla na época do Império Bizantino. Esse grande estádio aí no centro é o hipódromo da época, né, onde ocorria a corrida de cavalo. E aí, pessoal, está um mapa das rotas comerciais da Europa. Então vocês podem perceber que
Constantinopla é uma cidade que está marcada nesse mapa. Ela é uma cidade importante, uma rota comercial importante para os europeus nesse período. E falando diretamente do Império Bizantino, a gente pode falar de influências culturais e da arte, né, bizantina do Império Romano do Oriente. Então, os bizantinos, né, esses romanos do Oriente, eles foram influenciados por várias culturas. Entre essas culturas estão a cultura greco-romana, a persa, ou seja, a cultura oriental, e a chinesa. Por exemplo, da Grécia, pessoal, a gente pode falar que esses as elites, as crianças, as famílias das elites, os estudos delas eram baseados em autores clássicos gregos, né? E da Grécia, o Império Bizantino também herdou seu idioma. O idioma falado nessa parte do Império Romano, na parte do Império Romano do Oriente, era o grego, não era o romano, não era o latim, era o grego. E o estudo desses autores clássicos gregos eram importantes, principalmente através de manuscritos que traziam os pensamentos deles. Entre os autores gregos estão estes aí, estes se destacam, que são Tales de Mileto, Sócrates, Platão e Aristóteles. Muito bem, pessoal, dos romanos, os bizantinos eles herdaram a organização do Estado, ou seja, a organização política e a maneira como as cidades eram estruturadas. A gente viu, né, na imagem simulada, né, naquela imagem de Constantinopla, como as cidades eram organizadas bem parecido com a estrutura romana mesmo. E das civilizações orientais, ou seja, persa e chinesa, eles herdaram, por exemplo, o uso da seda. Através da rota da seda, né, os romanos vão conseguir descobrir como os chineses obtinham a técnica da seda, eles vão roubar dos chineses essa técnica de confeccionar seda e vão passar a utilizá-la bastante ali no Império Romano do Oriente, a comercializar essa seda, né? Primeiro comercializando com os chineses, depois produzindo essa seda e também dos orientais, né? Vindo ali principalmente dos povos árabes, vão ver um apreço pela decoração e influências na arte, né? Principalmente na arquitetura. E falando da arte bizantina, né, uma arte que ficou marcada, ela retratava bastante a temática religiosa, principalmente ligada ao cristianismo. Então, pessoal, será comum a gente ver imagens de santos e de passagens bíblicas sendo pintadas durante o Império Romano do Oriente, durante o Império Bizantino. E essa é uma característica aí das imagens pintadas por eles, né? Eram pintadas nas paredes das igrejas. Essa, por exemplo, é uma imagem de Jesus. E por que imagens cristãs elas eram pintadas o tempo todo? Porque o cristianismo ele se difundiu durante o Império Romano e no caso até o cristianismo, quando o império foi dividido, ele ficou dividido. Por exemplo, a igreja do Ocidente, do Império Romano do Ocidente, vai se tornar a Igreja Católica Apostólica Romana. Já a Igreja do Império Bizantino, ela se torna a Igreja Ortodoxa, que vai ser caracterizado por essas imagens. E não só os santos e as passagens bíblicas elas eram pintadas, como também os imperadores, né? Os imperadores também eram retratados em imagens. Aí a gente tem o exemplo do imperador Justiniano, que foi um grande imperador desse Império Romano do Oriente. E por que esses imperadores eles eram retratados com tanta relevância, assim como as passagens bíblicas? Porque os imperadores eles eram vistos como os mediadores, ou seja, aquelas pessoas que faziam a ligação entre os seres humanos e Deus, ou seja, o imperador era tratado como um ser divino, né? Como um santo que fazia essa ligação, e também porque eles eram um dos principais financiadores dos artistas, e por eles financiarem o trabalho dos artistas, eles terminavam, os artistas terminavam pintando esses imperadores. Aí, pessoal,
como vocês perceberam nas duas imagens, as construções bizantinas, né, essa arte bizantina, ela costumava ter linhas curvas, e também na arquitetura grandes cúpulas, ou seja, essas cúpulas elas eram muito ligadas à questão do árabe, né, do muçulmano, que faziam suas obras, suas arquiteturas com linhas curvas e também com aquelas grandes cúpulas, principalmente os seus templos. E aí, já se encaminhando para o final, a gente vai falar novamente do direito romano, porque nós falamos do direito romano na aula sobre o Ocidente Clássico, e lá nós vimos, né, que ele começou a ser desenvolvido no século V a.C., ou seja, quando as leis romanas começaram a ser feitas, e para organizar melhor essas leis dentro do Império Romano do Oriente, o imperador Justiniano ele vai querer que todas elas sejam juntadas em um só documento. E ele denomina esse documento de Corpo do Direito Romano, né? Corpus Juris Civilis. Lembra desse nome? Corpus Juris Civilis é o corpo do direito romano, corpo do direito civil, ou seja, as leis de Roma estavam ali dentro. E esse corpo do direito civil, ele influenciou, no caso, a criação do Código de Lei de vários países, incluindo o Brasil, pessoal. Até o Brasil foi influenciado, né, pelo direito romano, ou seja, pelas leis romanas. E aí, para quem não lembra, está a capa, né, de um desses corpos juris civilis, né, um desse corpo do corpo do direito civil, aí mais atualizado, no caso, se eu não me engano, isso daí foi feito na França e foi compilado, né, foi atualizado. Então, ao longo dos séculos, essas leis romanas elas foram atualizadas para as línguas nacionais. Então, pessoal, é isso que eu tinha que falar sobre o Império Romano do Oriente com vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado a aula. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.